Você já ouviu falar que antes de alcançar a riqueza, você será testado? Napoleon Hill, o autor do clássico Pense e Enriqueça, certa vez afirmou algo que poucas pessoas realmente entendem. Antes que você conquiste grandes riquezas, inevitavelmente enfrentará provações, desafios e momentos de profunda dúvida. O mais interessante é que essas provações não são um castigo. São um processo de preparação, uma espécie de filtro natural que separa aqueles que apenas sonham daqueles que estão verdadeiramente prontos para conquistar. E sabe qual é a parte mais difícil? Esses testes costumam aparecer disfarçados. Às vezes, eles vêm na forma de perdas inesperadas, de pessoas duvidando de você, de portas que se fecham, ou até mesmo daquela sensação sufocante de que nada está dando certo. É exatamente aí que a maioria das pessoas desiste. E ao desistir, elas nunca chegam a descobrir que estavam a um passo de uma grande transformação. Hoje eu vou te mostrar o que vai acontecer antes de você ficar rico. E como a maioria das pessoas falha exatamente nesse ponto, sem nem perceber que estava prestes a alcançar o sucesso. E como mudar a forma como você enxerga os desafios pode ser o primeiro passo para mudar sua vida financeira, emocional e espiritual. Se você já se sentiu desmotivado, cansado, pensando em desistir, este vídeo é para você. Então fique comigo até o final. Talvez hoje você entenda que a fase difícil que está vivendo não é o fim, mas sim o início do seu processo de crescimento. E que aquilo que parece um fracasso agora, na verdade, pode ser a preparação para o seu maior sucesso. Antes de você ter dinheiro, precisa desenvolver uma mentalidade forte, capaz de suportar pressões, lidar com fracassos e aprender com eles. Por isso, se hoje você está enfrentando uma fase difícil, seja na sua carreira, nos seus negócios ou na sua vida pessoal, não encare isso como um sinal de fracasso. Veja como um teste. Um processo de lapidação, exatamente como uma pedra preciosa sendo polida antes de brilhar. A grande virada da sua vida pode estar muito mais próxima do que você imagina. Mas para alcançá-la, você precisa fazer o que poucos estão dispostos a fazer: persistir, aprender e continuar avançando, mesmo quando tudo parece dizer para você desistir. Napoleon Hill dedicou mais de 25 anos entrevistando os homens mais ricos e bem-sucedidos da época. Ele descobriu que todos eles passaram por um mesmo padrão, e esse padrão pode ser dividido em 3 etapas principais: desejo ardente, processo de teste, transformação. Vamos falar agora de algo que prende mais pessoas do que a falta de dinheiro, de contatos ou de oportunidades: o medo. Napoleon Hill afirmava que o medo é o maior ladrão de sonhos e a principal razão pela qual a maioria das pessoas nunca alcança riqueza e sucesso. E vou te dizer algo importante. Todo mundo sente medo. Até as pessoas que hoje você admira, que parecem inabaláveis, já sentiram medo em algum momento. A diferença está em como elas reagiram. Enquanto a maioria permite que o medo as paralise, os vencedores aprenderam a treinar a mente para dominar o medo todos os dias, porque ele nunca desaparece por completo. Ele apenas perde força quando você se fortalece por dentro. Vamos começar pela primeira etapa: o desejo ardente. Napoleon Hill dizia que tudo começa com um desejo tão forte que se torna impossível ignorar. Não é um simples "seria bom se acontecesse". É uma necessidade, quase como respirar. Pense por um momento. Qual é o sonho que, só de imaginar, acelera o seu coração? Talvez seja dar uma vida melhor para sua família, alcançar liberdade financeira, abrir seu próprio negócio ou simplesmente provar para si mesmo que você é capaz. Esse desejo precisa ser claro, específico e intenso, porque ele será o combustível que vai te manter em movimento quando nada mais parecer fazer sentido. Por exemplo, não basta dizer "eu quero ganhar mais dinheiro". Você precisa definir quanto, como e por quê. Algo como: eu quero conquistar R$ 10.000 por mês nos próximos 12 meses através do meu negócio online,
para poder dar mais conforto à minha família e ter liberdade de tempo. Agora aqui vai um ponto importante que Napoleon Hill sempre reforçava. Esse desejo não deve ser apenas sobre você. Quando o seu objetivo tem impacto na vida de outras pessoas, ele se torna mais poderoso e duradouro. Pense em alguém que você ama profundamente. Imagine como sua vida poderia melhorar se você conseguisse alcançar essa meta. Esse sentimento vai te dar forças para continuar mesmo nos dias difíceis. Mas depois que você tem esse desejo bem definido, você entra inevitavelmente na segunda etapa, o processo de teste. E é aqui que a maioria desiste. Essa é a fase em que a vida parece colocar obstáculos no seu caminho para testar se você realmente quer aquilo ou se era só uma vontade passageira. Você já reparou que, quando você decide mudar algo na sua vida, os problemas parecem aumentar? Isso não é coincidência. É a vida te perguntando: você tem certeza de que está pronto para isso? Imagine alguém que decide abrir um negócio. Nos primeiros meses, talvez ele perca dinheiro, enfrente críticas, sinta medo e insegurança. Muita gente olha para essas dificuldades e pensa: talvez isso não seja para mim. Mas Napoleon Hill dizia que esse é exatamente o momento em que você precisa persistir, porque logo depois desse caos vem a transformação. O primeiro medo que aparece quando você começa a sonhar grande é o medo do desconhecido. É aquele pensamento que diz: e se eu tentar e falhar? E se eu perder tudo? E se eu não for capaz? Esse medo surge porque a sua mente quer te proteger. O cérebro humano odeia incertezas. Ele prefere ficar em uma situação ruim, mas conhecida, do que se arriscar em algo novo e grandioso. Quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que ele nem conhecia, imagine o medo que ele sentiu. Ele tinha estabilidade, família, segurança. Mas para viver algo maior, ele precisou dar um passo no escuro, confiando em Deus. Se Abraão tivesse ficado preso ao medo, nunca teria se tornado pai de uma grande nação. Pense em Elon Musk. Quando ele vendeu a PayPal, poderia ter se aposentado e viver confortavelmente. Mas ele arriscou quase toda a sua fortuna em duas empresas que tinham grandes chances de fracassar: Tesla e SpaceX. Hoje elas estão mudando o mundo. Mas na época, ele não tinha garantias, só coragem para enfrentar o desconhecido. Como vencer esse medo? Substitua a pergunta "e se der errado?" por "e se der certo?". Crie pequenos passos para avançar. O medo diminui quando você foca na próxima ação, não no cenário completo. Confie que Deus vê além do que você vê. Ore pedindo direção e sabedoria. O medo do fracasso. Esse talvez seja o medo mais comum. O medo de tentar e falhar. Ele faz você se esconder atrás de desculpas, procrastinar e não agir. Pense bem. Quantas vezes você já deixou de fazer algo porque pensou: e se eu fracassar e todo mundo ver? Esse medo não é só sobre falhar, mas sobre a vergonha pública do fracasso. Pedro, ao tentar andar sobre as águas, começou bem, mas quando sentiu medo, afundou. O fracasso só acontece quando você tira os olhos de quem te chamou para avançar. O erro não foi afundar, mas permitir que o medo dominasse. Oprah Winfrey foi demitida do primeiro emprego na TV porque disseram que ela não tinha talento. Se ela tivesse deixado esse fracasso definir quem ela era, nunca teria se tornado a mulher poderosa que é hoje. Como vencer esse medo? Entenda que fracasso não é o fim, é um professor. Cada erro traz informações valiosas para o próximo passo. Anote as lições aprendidas, não os motivos para desistir. O medo do sucesso. Agora preste atenção. Muita gente não tem medo de fracassar, tem medo de vencer. Sim, isso parece estranho, mas é real. Esse medo aparece com pensamentos como: e se eu conseguir e depois perder tudo? Será que vou saber lidar com a responsabilidade? Isso acontece porque o sucesso traz mudanças, e mudanças exigem crescimento. Muitas pessoas sentem que não merecem prosperar e acabam se sabotando. Os israelitas, depois de saírem do Egito,
Estavam a um passo da terra prometida, mas ficaram com medo dos gigantes. Eles tinham orado por liberdade, mas quando a bênção estava diante deles, se sentiram pequenos e incapazes. Resultado: passaram 40 anos vagando no deserto. Muitos artistas e empresários chegam ao topo e depois se perdem em vícios, más decisões e escândalos porque não se prepararam emocionalmente para o sucesso. É por isso que Napoleon Hill dizia: o sucesso duradouro só é possível quando a mente está preparada para sustentá-lo. Como vencer esse medo? Trabalhe diariamente sua identidade. Repita para si mesmo: eu sou capaz e mereço o que Deus tem para mim. Pratique a gratidão e a humildade para manter os pés no chão. Prepare-se financeiramente e emocionalmente antes que o sucesso chegue. Agora que você entende os tipos de medo, vou te mostrar um treino simples para eliminar o medo dia após dia. Faça isso todas as manhãs e noites. Respire profundamente e reconheça o medo. Nomeie-o. Eu estou sentindo medo do fracasso. O que é nomeado perde força. 2. Ore ou medite entregando a Deus a situação. Diga: me dá coragem para enfrentar esse desafio e sabedoria para agir com fé. 3. Afirme em voz alta: eu sou maior que esse medo. Eu tenho a mente de Cristo. Nada pode me parar. 4. Haja imediatamente. Faça algo pequeno que te aproxime do seu objetivo. O medo enfraquece quando você age. Agora eu quero que você entenda algo profundo. O medo nunca vai desaparecer por completo, mas você pode se tornar mais forte do que ele. Napoleon Hill dizia que a mente é como um músculo. Quanto mais você treina, mais ela obedece à sua vontade. E com o tempo, aquilo que hoje te paralisa vai se tornar pequeno diante da grandeza dos seus sonhos. Depois do desejo vem o teste. E aqui está a parte que muitos não querem enfrentar. Você será provado. Na Bíblia, podemos olhar para José, o filho de Jacó. Ele tinha sonhos grandiosos, literalmente. Sonhava que seria líder e que sua família se curvaria diante dele. Mas logo após compartilhar esse sonho, ele foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. Tudo parecia o contrário do que ele havia sonhado. Isso é exatamente o que Napoleon Hill chama de processo de teste. É quando a vida coloca situações que parecem contradizer a promessa. José poderia ter desistido ali, mas ele escolheu permanecer fiel mesmo sem entender. E anos depois, ele não apenas se tornou governador do Egito, mas salvou sua família e todo o povo da fome. Talvez você esteja vivendo algo parecido agora. Você decidiu mudar de vida, começou a estudar, planejar, sonhar, e de repente surgiram dívidas, problemas familiares, críticas, medo e insegurança. Isso não significa que você está no caminho errado. Significa que você está sendo preparado. E é justamente nesse ponto que você começa a perceber mudanças sutis em si mesmo. Sinais que mostram que está se tornando a pessoa capaz de sustentar a riqueza que deseja. Primeiro, você nota uma paz interior que antes parecia impossível. Pequenas perdas ou contratempos não te abalam mais como antes. Existe uma calma que vem de dentro, uma certeza silenciosa de que, independentemente do que aconteça, você encontrará uma solução e continuará avançando. O medo começa a desaparecer. Aquela ansiedade constante sobre o futuro se transforma em confiança. Você começa a agir mesmo sem ter todas as garantias externas, porque sabe que sua preparação interna é maior do que qualquer obstáculo externo. A sensação de segurança cresce a cada dia. Não é arrogância, mas uma consciência de que você tem recursos internos e habilidades para enfrentar desafios, se adaptar e prosperar. Essa segurança não depende do saldo bancário, do cargo ou do reconhecimento alheio. Ela nasce da certeza de que você está evoluindo e se tornando alguém preparado para receber grandes conquistas. Sua fé se fortalece. Não apenas fé religiosa, mas fé em si mesmo, na vida e no processo.
Você começa a perceber que cada dificuldade, cada crítica, cada oportunidade perdida tem um propósito e te ensina algo que será essencial para a sua grande virada. E então você começa a ver obstáculos como desafios e não como muros intransponíveis. Cada problema se torna uma lição, cada erro uma oportunidade de aprendizado. É nessa mudança de perspectiva que você percebe que a vida está testando sua determinação e sua capacidade de persistir. Outra característica importante é que, à medida que você evolui, as críticas externas aumentam. Pessoas próximas podem questionar suas escolhas, colegas podem duvidar de suas ações. Mas isso é um sinal de que você está avançando, saindo da média, seguindo um caminho que poucos têm coragem de trilhar. Hill chamava isso de a resistência natural do mundo à mudança. Quem critica muitas vezes apenas revela que você está se movendo na direção certa. E à medida que essas pequenas transformações acontecem, você começa a notar algo ainda mais profundo. As oportunidades começam a se alinhar. Ideias surgem no momento certo, contatos aparecem de forma inesperada, situações que antes pareciam impossíveis, agora começam a se encaixar. É como se sua mente, coração e ações estivessem finalmente sintonizados com o ritmo da abundância. O ponto crucial aqui é que a riqueza verdadeira começa de dentro para fora. Antes de o dinheiro aparecer, você se torna rico em disciplina, foco, fé, paciência e clareza de propósito. Essas são as características que muitas vezes passam despercebidas, mas fazem toda a diferença entre quem desiste no primeiro obstáculo e quem alcança o topo. E é exatamente por isso que hoje, antes de esperar resultados financeiros, você precisa assumir uma identidade de vencedor. Assumir que você é capaz, que você merece e que já está em transformação. Cada passo, cada dificuldade, cada crítica recebida é apenas uma confirmação de que você está seguindo na direção certa. Essas pequenas mudanças, a paz interior, a fé crescente, a percepção de desafios como oportunidades, a sensação de segurança e o aumento das críticas, são sinais claros de que você está se preparando para o que está por vir. E quando a riqueza finalmente chegar, você não será apenas alguém que possui dinheiro, mas alguém que compreende, administra e multiplica aquilo que conquistou. Agora pergunte a si mesmo: você está observando essas mudanças em sua vida? Cada pequena evolução é um degrau que te aproxima do seu grande objetivo. Cada momento de dúvida superado, cada medo enfrentado, cada crítica ignorada com sabedoria está te moldando para a verdadeira abundância. E se você se comprometer a reconhecer esses sinais e a fortalecer essas qualidades todos os dias, o universo começará a conspirar a seu favor. Mas atenção, isso exige disciplina, paciência e constância. Não é rápido, não é fácil, mas é inevitável para quem persiste. Agora que você entendeu cada fase, cada teste e cada transformação que fazem parte da jornada, eu quero que você grave isso no seu coração. A riqueza já está a caminho. Sim, ela está vindo em sua direção neste exato momento. Cada desafio que você enfrentou, cada lágrima que você derramou, cada momento em que pensou em desistir, nada foi em vão. Tudo isso estava te preparando, moldando sua mente, fortalecendo sua fé e te tornando a pessoa capaz de sustentar a vitória que vem aí. De hoje em diante, decida ser mais forte que seus medos, mais concentrado que as distrações e mais determinado que as dificuldades. Quando os obstáculos surgirem, lembre-se, eles não são o fim, mas apenas parte do processo que te leva à grandeza. E agora, eu quero que você faça algo poderoso. Escreva aqui nos comentários com toda a sua força e fé: estou pronto para a riqueza. Esse ato simples é um compromisso público com o seu futuro, uma declaração para você mesmo e para o mundo espiritual
de que você não vai mais se deixar paralisar. Não se esqueça de assistir aos outros vídeos aqui do canal Sabedoria da Mente Rica. Eles vão te dar as ferramentas necessárias para continuar evoluindo. E claro, se este conteúdo falou com você, deixe o seu like. Isso me ajuda a alcançar mais pessoas que também precisam dessa mensagem transformadora. Que Deus te abençoe ricamente, que Ele te dê coragem, sabedoria e visão clara para seguir firme no seu propósito. E lembre-se sempre, a sua vitória já começou. E agora, escreva nos comentários: estou pronto para a riqueza. Deus te abençoe e até lá.